Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no capítulo de número 18 do profeta Jeremias. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Deus pela vida dessa igreja e por todos que aqui estão. Agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto, por nos confiar a oportunidade, através da missionária Edith. Sou grato a Deus. Sou do campus de Formosa e sirvo ao Senhor ali na Lagoa Formosa. Amém? Então, um prazer estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que Deus nessa noite irá falar ao seu coração. Jeremias capítulo 18, quantos encontraram, diga amém. E diz a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Se assente em nome de Jesus. Quando lemos o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, nós já vamos perceber como muito ouvimos falar acerca da casa do oleiro. Nós percebemos que este profeta, um homem chamado por Deus para profetizar para uma nação que enfrentava uma calamidade espiritual e um povo que precisava se voltar ao Senhor. Jeremias é usado por Deus para profetizar ao povo que se o povo não se arrependesse, o povo sofreria o caos nas mãos dos babilônicos. Só que neste texto que nós lemos nessa noite, a palavra do Senhor via ao profeta. Não é Jeremias que está indo até o Senhor, mas é a palavra do Senhor que veio até ele. E a palavra do Senhor que veio até Jeremias diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias é um profeta, Jeremias é um porta-voz de Deus, mas o Senhor está dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando falamos de casa de oleiro, percebemos que se trata também de entrarmos na presença de Deus, de buscarmos ao Senhor, de sermos trabalhados pelo Senhor e de sermos moldados pelo Senhor. Mas eu preciso que você preste atenção nesta noite. O Senhor não manda Jeremias descer a olaria até a casa do oleiro para pregar. O Senhor não manda Jeremias descer à casa do oleiro para profetizar. O Senhor está mandando ele descer à casa do oleiro para ouvir as suas palavras. Sabe por quê? Você nunca terá algo a falar aos homens se Deus antes não falar algo a você. E o que nós precisamos entender nessa última hora é que tem muitas pessoas que cantam, mas não param mais para ouvir Deus. Tem muitas pessoas que pregam, mas não param mais para ouvir Deus. Tem muitas pessoas profetizando, mas não param mais para ouvir Deus. E Deus não fala com alguém que está de qualquer maneira. Deus está dizendo ao profeta: levanta-te, esteja na posição e desça na olaria. Jeremias vai para ouvir Deus. E eu preciso que você preste atenção e entenda. Ele vai para ouvir o que o Senhor tem a lhe revelar.
A Bíblia diz no capítulo de número 1 do Evangelho de João, no verso 23, um exemplo muito simples com João Batista. Alguns chegaram a João e disseram: quem é você para que demos notícia àqueles que nos enviaram? Tu és o Cristo? Tu és Elias? És Jeremias ou um dos profetas? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. João estava dizendo: ei, eu sou somente uma voz que ecoa no deserto. Agora, pastor Roberto, o que me chama a atenção é que ninguém consegue enxergar a voz, só se ouve, é Deus dizendo: eu não quero alguém que queira ser visto, eu quero alguém que saiba me ouvir. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é que nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer sentar para ouvir o diácono José pregar. Eu preciso dizer a você: vir na escola bíblica só quando a tua escala para dar aula é teu dia, é muito fácil. Eu quero ver quando o teu irmão vir dar aula. Vir para o culto de doutrina quando somente abre exceção para você pregar é muito fácil. Eu quero ver você entender que independente de quem esteja na doutrina, você vem ouvir a voz de Deus. Independente de quem esteja na consagração, você vem ouvir a voz de Deus. Agora entenda: se você não ouve, você não tem autoridade para ensinar ninguém. Se você não ouve, se você não aprende, você não tem autoridade, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Escute. Alguém fala muito de Marta e de Maria, mas eu aprendo exemplo com Maria e com Marta. Porque Maria entende que Jesus chega na casa, mas Marta vai cuidar dos afazeres, e Maria diz: Senhor, não te assuste porque ela está cuidando dos afazeres. Aí a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Marta está trabalhando, cuidando da casa. Maria escolhe a melhor parte. E Marta entendeu que não adianta querer ter Jesus na casa se a casa está em desordem. E tem muita gente com a casa em desordem querendo que o noivo permaneça de qualquer maneira. Tem muita gente com a casa em desordem falando de pecado. Tem muita gente com a casa em desordem falando de caráter. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: a mesma santidade que ecoa aqui tem que ecoar na tua casa. A mesma santidade que ecoa aqui tem que ecoar aonde você pisar a planta dos teus pés. Porque hoje está assim, irmão. Sabe qual é o problema hoje? Eu ir para a igreja para ouvir fulano, nem Bíblia ele sabe. De que adianta citar toda a Bíblia se você vive como nunca tivesse lido ela? Jeremias está descendo para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, e ele estava fazendo um vaso. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele chega e ele percebe que o oleiro está fazendo o vaso sobre as rodas, ele está trabalhando. A Bíblia não diz que Jeremias profetiza. A Bíblia não diz que Jeremias fala. O Senhor está ali revelando algo nessa visão na casa do oleiro. Mesmo Jeremias, pastor Roberto, chegando à casa do oleiro, a casa do oleiro continua sendo casa do oleiro e não casa de profeta. E tem muita gente confundindo as coisas, achando que casa do oleiro virou casa de profeta.
A casa do oleiro continua sendo casa do oleiro. Sabe qual é a casa que tem se tornado casa de profeta? Alguém que tem substituído a liturgia do culto. O culto não tem Bíblia, o culto não tem oração, o culto é só manto atrás de manto, e ninguém ouve mais a voz de Deus através da palavra. Mas eu vim dizer aqui esta noite que a casa do oleiro continua sendo casa do oleiro. Ele ainda cura a gente pelo câncer, ele ainda levanta paralítico. Escute, a casa do oleiro permanece sendo casa do oleiro. Sabe por quê? Porque se torna casa de profeta. Profeta só profetiza para quem quer, só prega onde quer. Mas casa do oleiro, o Espírito fala quem ele quer, o Espírito levanta quem ele quer. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você: a minha casa ainda continua sendo casa do oleiro. A minha casa ainda continua sendo casa de oração. Quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando, e a Bíblia diz que o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. O vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. E a pergunta é: por que Jeremias, chegando na casa do oleiro, mesmo ele sendo profeta, a casa do oleiro continua sendo casa de oleiro e não casa de profeta? Porque a casa não tem que ser conhecida pelo profeta que há na casa, mas sim pelo Deus que é dono da casa. Vou repetir para você: a igreja não tem que ser conhecida pelos profetas que tem nela, mas sim pelo Deus que usa os profetas nela. E sabe o que estão dizendo? Tem gente dizendo: eu vou na igreja de fulano de tal porque ele é profeta, se tornou casa de profeta. Tem gente dizendo: eu só vou na igreja de ciclano porque lá Deus fala, lá Deus manda, lá Deus opera. Mas ninguém tem abrido a boca na maioria das vezes e dizer: eu estou indo na casa do leão da tribo de Judá. O Espírito te trouxe aqui hoje para dizer para você: para de bater em porta de casa de profeta e vem para casa de oração. Kamana Sidio vai a Comassúria. Escuta aqui. Aí tem gente que não quer vir para o culto e sabe que tem igreja que é conhecida pelo profeta e não por Deus que opera. Bate na porta: o senhor pode orar por mim? O senhor pode interceder por mim? Tem gente deixando a igreja que é a casa de Deus para ir atrás de profeta. Tem gente fazendo culto em casa de fulano e de cicrano, de beltrano, e deixando de ir para a igreja por causa de A e de B, de C. O Espírito está dizendo para você: o lugar que ainda eu transformo e opero ainda é na casa. Tem gente dizendo: não precisa de igreja, para que isso? Isso não existe mais. Aqui é o lugar onde Deus ainda manifesta a tua glória. Aqui é o lugar onde Deus ainda manifesta a sua virtude. O Espírito nos trouxe aqui esta noite para servirmos a Ele. A casa não se torna casa de profeta, continua sendo casa de oleiro. Segundo, quando Jeremias vê que ele está trabalhando sobre os vasos e o vaso se quebra na sua mão, o vaso se quebra nas suas mãos, o vaso que ele fazia. Jeremias não profetiza, e muito menos abre a boca no texto. E aqui está um detalhe: o vaso se quebra, Jeremias não fala nada porque ele foi para ouvir. E o problema é que tem muito profeta profetizando para vaso quebrado.
Tem muita gente profetizando pelo que vê, pastor Roberto, mas não pelo que tem ouvido da voz de Deus. Gente levando a vida de qualquer maneira e alguém dizendo: Deus tem te agradado de ti. Gente vivendo de qualquer forma e dizendo: Deus tem agradado de ti. Há poder no sangue de Jesus. O que tem de gente que ora, que ainda é santo, que serve a Deus. O Espírito de Deus não anda falando dessa forma, mas alguém não pode ver e entender que esse alguém tem uma Hilux do ano, ou talvez tenha uma casa boa, e começa a profetizar coisas que Deus não tem falado, para sair com o bolso cheio. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer: o propósito é do Evangelho, não é vir pregar a palavra, sair de bolso cheio e a igreja permanecer de coração vazio. Mas o propósito do Evangelho é: você pode vir, pode não sair de bolso cheio, mas a alma da igreja tem graça, tem poder, tem virtude de Deus. E só profetiza para vaso quebrado quem não ouve Deus. Eu não estou falando que Deus não fala, irmão, porque eu não sou incrédulo, eu creio nos dons de Deus. Mas tem muita gente profetizando pelo que vê. Se alguém está solteiro, Deus vai te dar um esposo. Quem não sabe quem precisa? Às vezes ele profetiza querendo ser até ele. Está na hora de nós entendermos que nós não devemos seguir esse tipo de gente que está fazendo a casa de Deus de casa de profeta. Tem muita gente deixando de buscar a Deus para buscar a homens. Se Deus não falar no culto hoje, amanhã não vem no próximo culto, vai em outra igreja. Se Deus não abrir a boca hoje e não abençoar a vida dele, ele sai da igreja. Vou atrás de fulano, lá tem bênção de Deus. Eu quero dizer para você: o mesmo Deus que opera lá é o mesmo Deus que opera aqui também. O mesmo Deus que transforma lá é o mesmo Deus que muda aqui também. Escute, a Bíblia diz em 2 Reis que Naamã, um homem, capitão do exército sírio, era um homem de respeito, valoroso, porém leproso. Aí ele traz um jovem cativo para ficar a serviço da sua esposa na sua casa. E ela, percebendo a lepra de Naamã, ela disse: se esse homem estivesse diante do profeta que é em Samaria, ele seria curado da lepra. O que me chama a atenção, pastor Roberto, é que Ben-Hadad é autoridade. Naamã também, por ser chefe do exército sírio, também é. Só que Naamã tem que sair de casa para ir atrás de um profeta. Porque Ben-Hadad não resolve nem Naamã. E sabe qual é o problema? O problema é que tem muita casa que está cheia de autoridade, mas falta profeta. Sabe o que é isso? Gente que só recebeu, se acha autoridade, mas não tem uma palavra de Deus para a vida do pecador. Oh, glória a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui essa noite. Eu acho que é a quarta, quinta vez que eu venho nessa igreja. Antes disso aqui, eu disse para a missionária Edith, há muito tempo eu conhecia só o pastor Roberto de vista, mas eu vejo que Deus é no ministério da Ebenezer, porque eu nunca vi uma brecha para alguém falar mal desse homem de Deus. Nunca vi. Sabe por quê? Porque se Deus é na vida dele, Deus ainda é também no campo, no ministério. É por isso que alguém quebra a cabeça e tenta entender e não sabe. É Deus, é Deus. Se ele entende, sabe por quê? Porque esta casa ainda é casa de Deus. Ainda é Deus que manda, ainda é Deus que fala, e ainda é Deus que opera. Jeremias vai até a casa do oleiro, ele não profetiza. E a Bíblia diz que o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem aos seus olhos. Tornou a fazer dele outro vaso.
A Bíblia não diz que ele pega outro barro para fazer o vaso. Ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Deus não troca o barro quebrado por um vaso inteiro. Sabe por quê? Ainda que você falhar, Ele tem poder de transformar a tua vida. Ainda que você retroceder, Ele tem o poder de transformar você. Se depender do homem, se você pecar, Ele te joga fora. Mas dependendo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, Deus ainda transforma o vaso. Quem não tem caráter passa a ter caráter. Quem não era homem de Deus passa a ser homem de Deus. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: ainda há solução para a tua vida, ainda há solução para a tua casa. Ainda que você se quebre, a mão do oleiro ainda está sobre a sua vida. Eu quero chamar a atenção. Quero falar a você rapidamente, dentro desses minutos, sobre 4 tipos de vasos, pelo menos. Primeira coisa, e primeiro tipo de vaso. O primeiro tipo de vaso, nessa noite que nós veremos, é o vaso de vidro. E quando nós olhamos e tentamos entender quem é o vaso de vidro, é aquele que é sensível. Se Jesus exortar a igreja, a indireta foi para ele: sai da igreja. Quem é o vaso de vidro? Aquele que vem para o culto, se não cantar, sai bicudo. Quem é o vaso de vidro? Aquele porque não pregou tem um mês e está bicudo, não fala mais com o pastor. Vaso de vidro. Quem é o vaso de vidro? Aquele que espera o ano todo na igreja, e quando chega fim de ano, ele está olhando e esperando para ver se o nome dele vai estar na diretoria da igreja. Aí quando fala fulano, ciclano, beltano, ele não está. Vou mudar de igreja, vou sair de ministério. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: Deus não te chamou para ser vaso de vidro. Deus te chamou para ser vaso de barro, para ser trabalhado na mão do oleiro. Sensível demais. Vaso de vidro. Segunda coisa, eu vou correr, irmão. Vaso de mármore. Aí você fala: o pregador está doido. Já percebeu a pedra de mármore que de um lado ela é lisa, do outro lado ela é crespa? Vaso de 2 personalidades. Um dia congrega, outro dia não congrega. Um dia dizima, outro dia é contra o dízimo. Outro dia está em comunhão, outro dia não está em comunhão. Outro dia fala de Deus e outro dia fala do diabo. 2 personalidades. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer para cada um de nós: Deus não nos chamou para ter 2 personalidades. Um dia está doce, outro dia está azedo. Um dia está manso, outro dia está feroz. Deus nos chamou para ser ovelha do pasto, ter mansidão, ter sabedoria. Fica até difícil às vezes você cumprimentar um vaso de mármore. Porque um dia ele te dá a paz: Senhor, pastor Roberto. No outro dia ele entra: eu estou com Satanás hoje. Aí alguém lá de fora, é por isso que eu falo, irmão. Lembra de Eutico? Na janela, o culto está rolando, Paulo está pregando, Eutico está na janela. Cenáculo fala de lugar alto, de intimidade. Eles estavam no culto, Eutico estava na janela. Eutico na janela tinha a visão de quem estava dentro e quem estava fora. Tinha 2 visões. E quem estava fora via Eutico na janela. O problema é que tem muita gente na intimidade que ainda tem 2 visões. Não sabe se olha para dentro ou se olha para fora.
Mas o Espírito nos trouxe aqui essa noite para dizer para cada um de nós: o nosso lugar ainda é dentro da casa da olaria. Oh glória, mas pastor, sou ignorante. Ora para Deus se transformar. Mas pastor, tem dia que eu estou só o sangue. Ora para Deus transformar você e mudar você. Porque às vezes ele vai vir no culto, a paz do Senhor, varão. Mas no outro dia, bom dia, varão, tudo bem? Deus não é culpado dos nossos problemas. E Deus não é culpado das nossas escolhas. Terceiro tipo de vaso. Vaso grande. Primeira característica de um vaso grande, ele é pesado. E o que é pesado é difícil ou é fácil de carregar, irmão? Difícil. Tem vaso que é assim. Para vir orar é um problema. Vaso pesado. Para vir para a igreja é um problema. Vaso pesado. Para ir para o evangelismo é um problema. Vaso pesado. De todo lado que você tenta, ele é difícil de se mover. Segunda coisa, o vaso grande não cabe em qualquer lugar. Passou em todas as congregações, não cabeu em nenhuma. Não coube na portaria. Não coube na mocidade. Vaso grande, nenhum lugar cabe ele. Pesado, difícil de lidar. E carregar peso, irmão, é difícil. Carregar peso e mover coisa pesada é complicado. Tem gente que assim, o pastor ora, chama. Ele quer ficar em casa sendo ajudado, sendo abençoado, mas não quer compromisso com o reino de Deus. Alguém tem que chegar: meu filho, canta hoje, pelo amor de Jesus Cristo. Meu filho, vamos para a doutrina hoje, pelo amor de Deus. Escute, é você que depende de Deus. É você que precisa de Deus. É você que tem que buscar forças em Deus. Tem muita gente parando na caminhada, olhando para as dificuldades da vida. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: ainda há lugar para você na olaria. Ainda há lugar para você na casa. Vaso grande. Chega a época de convenção da igreja. Às vezes ele não sabe, pastor pega ele de surpresa. Consagra ele a diácono. Ele disse: nossa, pastor, achei que eu ia ser evangelista. Chega o dia da posse da diretoria. Nossa, eu não queria trabalhar no evangelismo. Achei que o pastor ia me colocar como vice da igreja. Vaso grande. Quarto e último. Vaso pequeno. Leve. Fácil de lidar. Pode ser levado para qualquer lugar. Quem é vaso pequeno aqui, levante a mão nessa noite. O vaso pequeno, o pastor Roberto, se colocar na assistência social, ele trabalha. O vaso pequeno, se colocar no evangelismo, ele trabalha. O vaso pequeno, se chamar para o mutirão, ele trabalha. O vaso pequeno, se colocar na portaria, ele trabalha. O vaso pequeno, se for diácono, ele trabalha. O vaso pequeno, se for presbítero, ele trabalha. O vaso pequeno, se for evangelista, ele trabalha. O vaso pequeno, se for pastor, ele trabalha. O vaso pequeno, se for indouto, ele trabalha. O vaso pequeno, se for doutor, ele trabalha. O vaso pequeno, se limpar a igreja, ele trabalha. Ele diz: pastor, estou pronto, é para orar, nós estamos juntos. É para ler Bíblia, nós estamos juntos. O vaso pequeno tem sede da graça e da glória de Deus.
O vaso pequeno não está preocupado com a posição social da igreja. O vaso pequeno vem para o culto pensando no céu, cantando: quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar. Ele sonha com a eternidade. Ele não está preocupado com aquilo que os homens podem oferecer. Ele está entendendo: se eu fui para o culto hoje, se eu não preguei, graças a Deus, porque eu dei glória a Deus. Se eu fui para o culto hoje, eu não fui o cantor do culto, eu dei glória ao nome de Jesus. Escute, a maior oportunidade é você estar aqui servindo a Ele, glorificando a Ele, bendizendo a Ele. Cabe em qualquer lugar e fácil de lidar. Ele é humilde, é sincero e reconhece o que Deus é na vida dele. Mas tem muitos vasos que são igualmente os vasos e o vaso que existia na casa da viúva. Estão parados. É necessário um profeta chegar e profetizar para que ele se mova. Seja vaso pequeno, aceite o que Deus entregou na sua vida. O conhecimento que Deus te deu, busque mais de Deus. O amanhã Deus vai te colocar aonde você merece e aonde Ele tem para você, meu irmão. Não tenha pressa. Se você hoje é um diácono, trabalhe no reino de Deus. Abrace a obra de Deus, que amanhã você pode ser um pastor, um pregador do evangelho. Ninguém nasce de cima. Sabe por que Saulo, no caminho de Damasco, vendo um resplendor de luz, caiu em terra? E caindo em terra ouviu uma voz. A terra está onde? Está em cima ou está embaixo? Então Deus não fala com quem quer andar por cima, Deus fala com quem anda embaixo. Por que o resplendor de luz derruba Saulo no caminho de Damasco? Porque Deus nunca levanta alguém sem antes derrubar. E tem muita gente que precisa ser derrubado por Deus para ser levantado por Ele. Precisa ser derrubado da desobediência. Precisa ser derrubado do orgulho para ser levantado na graça, na virtude do Espírito Santo. Entenda. O Senhor disse a Jeremias: ei, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim como o vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fique de pé em nome de Jesus. Que tipo de vaso você quer ser nessa noite? Um vaso grande ou um vaso pequeno? Eu prefiro ser vaso pequeno. Lembra de Saulo? Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. Quando ele era conhecido como Saulo, quem usava ele era pequeno. Mas quando ele é conhecido como Paulo, quem usa ele é grande, é poderoso, é maior do que tudo. E tenha certeza nessa noite que o Espírito de Deus levará você para o teu lar mais convicto do que Ele tem na tua vida. E você terá mais sede de Deus e vai entender que antes de você querer falar algo às pessoas, Deus precisa falar algo a você. Feche os teus olhos. Bendito Deus e Pai de toda a eternidade, nós te glorificamos nessa noite por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Que o teu Espírito nesta noite, Pai, possa mais uma vez, Pai, nos guiar por onde quer que sejamos. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos guarde.
Abençoe a tua igreja nesta noite em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos que ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa transformar, meu Pai, a cada um nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Abençoe, meu Deus, a cada um que está aqui essa noite. Nós declaremos a falência de toda maldição e de toda obra das trevas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória.